Olá, criaturas! Nesse vídeo você vai aprender a como fazer um molde bipartido de silicone. Meu nome é Ricardo Junqueira e bem-vindos da Claytrix. Beleza, então, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como se faz um molde bipartido em silicone, que nada mais é do que um molde de duas metades, aquele que você abre ao meio para poder tirar a sua peça pronta em resina lá dentro. Então, vamos para a lista de materiais. Vamos utilizar então plastilina bem macia para servir de cama do molde, vaselina sólida, tem que ser sólida, não pode ser líquida nesse primeiro momento, delimonene para poder alisar a superfície da massa, uma basezinha de madeira, eu estou usando um MDF de 6 mm por 10 por 10, um pincel macio de ponta arredondada, também para alisar, 2 rastelos e um pincel de ponta de silicone que é para a gente ajustar a massa ao redor da peça, uma caneta marcador e esse pequeno rastelo para alguns pequenos detalhes. E o ingrediente principal do nosso molde, silicone líquido. Essa minha peça eu vou dividir em duas metades para fazer as metades do molde. Ela é bem simples, eu vou tracejar aqui onde eu vou dividir ela. Obviamente peças mais complexas demandam uma divisão mais bem pensada, né, para evitar aí os chamados undercuts, que é para você não ficar com a peça presa dentro do molde na hora de sacar. Vamos então dar início à construção da cama do molde. Aqui eu estou usando bolinhas de plastilina, mais para frente eu vou mostrar para vocês o porquê. E é importante que você faça essa cama inicialmente levemente maior do que a peça que você está moldando. Aqui nesse caso eu vou deixar a linha que eu fiz na peça paralela com a minha base, que ela vai dar mais ou menos na metade do molde certinho. E vou continuar preenchendo aqui com as bolinhas de plastilina. A próxima etapa é então alargar essa base da cama do molde. O importante nesse momento é deixar cerca de 1,5 cm mais largo do que a sua peça nas laterais. E agora nós vamos fazer o acabamento aqui da cama do molde. Já consegui levantar a massa toda até na altura da linha aproximada e com um pincel de ponta de silicone eu vou empurrando a massa no contorno da peça. Você pode utilizar o pincel também para adicionar massa, para preencher um buraco assim, ó. Só empurrar. E a grande vantagem, o grande diferencial desse pincel é que ele se modela de acordo com a massa que você está pressionando ali no momento. Então, olha aqui, fica um acabamento perfeito. Se você precisar tirar algum excesso, pode usar o pincel mesmo. Só inverter a pontinha e passar ele no sentido contrário. Essa etapa é completamente opcional, mas eu vou fazer aqui para mostrar para vocês. Eu vou alisar um pouco a superfície da cama do molde, da base onde a gente vai jogar a primeira metade de silicone. Então estou utilizando um rastelo aqui, de arame arredondado, realmente só para alisar, e um pouquinho de delimonene, o solvente, para a gente poder alisar mais ainda a superfície aqui da plastilina. A importância de uma superfície bem acabada entre as metades do molde é para facilitar na hora do encaixe quando você for replicar suas peças. E agora eu vou utilizar aqui uma lâmina de estilete para cortar paredes retas ao redor da cama de plastilina do molde aqui. A importância de a gente fazer essas paredes retas, no caso desse molde específico, é para que a gente possa economizar para poder construir essas paredes mais altas que vão comportar o silicone líquido. E é assim que o seu molde tem que ficar nessa etapa, com as paredes bem retinhas, para que o papelão que a gente vai utilizar para subir essas paredes
possa se encaixar com maior facilidade. E chegou a hora de fazer os registros de encaixe. São com esses registros que as duas metades do molde vão se encaixar e se manter firmes umas nas outras. Estou utilizando a tampa do meu marcador, mas você também pode utilizar a tampinha de um esmalte ou até mesmo uma ferramenta, como eu estou mostrando aqui. Na sequência, utilizando uma ferramenta menor de detalhes, eu gosto de escavar algumas valas para deixar o molde um pouco mais seguro e evitar que vaze resina, por mais que você vá apertar o molde devidamente, se ele não tiver um encaixe bacana, pode ser que vaze um pouco. E agora eu vou utilizar aqui um pedaço de papelão de uma caixa de sapato mesmo. E esse processo é bem simples, não tem muito segredo. Você vai dobrando ele, marca aonde são as quinas do seu molde e vai criando essas paredes mais altas. O que é realmente importante nesse momento é que o material que você vai utilizar para criar essas paredes seja mais alto do que a sua peça, para que você possa preencher com no mínimo ali 1 centímetro a 1,5 centímetros de silicone. Aqui eu estou posicionando o papelão e estou marcando onde são as quinas que deverão ser dobradas mais para frente. Com as marcações feitas, eu vou utilizar um estilete para poder fazer um cortezinho de leve bem na superfície do papelão para poder afundar a dobra. Depois de marcado com o estilete, é só forçar que ela vai dobrar perfeitamente. E como vocês podem ver, encaixa exatamente ao redor da nossa cama de molde. E utilizando um pouco de plastilina, eu vou fazer a fixação desse papelão ao redor da peça. Só você apertar bastante. Aqui eu vou cortar o excesso para poder juntar as paredes e vou colocar mais plastilina embaixo para fixar. Você pode fazer também essa etapa utilizando cola quente, é bem prático. E aqui eu faço umas minhoquinhas de massa e utilizando o pincel de silicone, eu pressiono essas minhoquinhas contra as paredes internas do molde, para evitar que o silicone vaze para baixo. Com a cama do molde pronto, finalmente chegou a hora de utilizar o silicone. Meça a quantidade de silicone que você vai precisar para metade do molde, a quantidade de catalisador também, e misture os dois sem agitar demais para não inserir muitas bolhas de ar na mistura. É importante que você raspe as paredes do recipiente para que não fique nada de silicone sem catalisar. Na hora de virar no molde, é só verter o silicone no ponto mais baixo da sua peça para que ele possa subir empurrando as bolhas de ar que eventualmente possam ficar presas na superfície da sua escultura. Nessa hora, o segredo é ter paciência e não sair derramando o silicone por toda a peça. Assim que encher tudo, deixa a peça descansando até que o silicone endureça. Após algumas horas, o silicone vai endurecer completamente e é nessa hora que a gente tira ele da base, inverte a cama do molde e começa a remover as bolinhas de plastilina. E essa é a grande vantagem de se fazer essa cama de molde com bolinhas de plastilina, porque facilita muito na hora de remover para fazer a segunda metade do molde. Aqui o importante é limpar completamente a superfície do silicone e da sua peça para que a segunda metade do molde não venha com esses defeitos. E agora vem a etapa mais importante na produção do molde bipartido, que é o selamento do silicone entre as duas metades do molde. Utilizando aqui um pincel bem macio e um pouco de vaselina sólida, eu vou passando a vaselina sobre toda a superfície exposta do silicone aqui ao redor da peça.
sempre tomando muito cuidado para não esbarrar o pincel na peça que está em clay. Certifique-se que toda a superfície do silicone ficou bem coberta pela vaselina sólida, porque qualquer parte desprotegida vai se fundir com a segunda metade do molde. Concluindo então o isolamento com a vaselina sólida, é só repetir aquela primeira etapa com o silicone e derramar a segunda metade do molde. Assim que o silicone endurecer completamente, é só desenformar. Aqui eu estou removendo os elásticos, que eu utilizei para poder só segurar as paredes, abrindo a paredinha do silicone e pronto. E o segredo para separar as duas metades do molde é ir com cuidado. Que em alguns lugares, por mais que você proteja as metades com a vaselina sólida, pode ser que ele agarre. Nesse caso, se agarrar muito, é só passar um estilete. E vindo devagarinho, você consegue abrir o molde e tá lá sua peça intacta e o molde perfeito. E aqui está o molde completo, perfeito, sem nenhuma bolha, sem nenhum problema. Faltando só cortar umas rebarbas e prontinho para você fazer o primeiro cast da sua peça em resina ou gesso. Então é isso. Essa é uma das técnicas que a gente usa aqui no estúdio, mas existem várias outras. Inclusive, você pode utilizar menos silicone, fazer ali uma capa dura de resina ou de gesso do lado de fora para poder fazer uma camada mais fina e economizar no silicone, mas isso fica para um próximo vídeo. Enquanto isso, aproveite, siga a nossa página no Facebook. Se você ainda não assinou o nosso canal aqui no YouTube, assine agora. Muitíssimo obrigado e até a próxima!